Bom, gostaria de trazer algumas reflexões bem brevemente, né, dada a sua relevância, né, para a vida e os territórios indígenas. São, né, eventos recentes na história indígena e que contaram com a participação expressiva dos povos indígenas e que devem estar no horizonte aí de reflexão e de cobrança pela sua efetivação. Uma delas certamente é a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, né, de 2012, os territórios etnoeducacionais como agendas importantíssimas, né, para os diferentes projetos societários, né, dos povos indígenas, e outra em 2015, a própria primeira Conferência Nacional de Política Indigenista, né, como um dos últimos processos de ampla participação dos povos indígenas na imaginação, né, desses diferentes processos, desses diferentes projetos societários que compõem, né, o imaginário, né, e a realidade, né, dos diferentes povos indígenas do Brasil. Foi um momento em que houve uma intensa participação, né, de gênero, de faixa etária, né, de territórios, né, que mobilizou diferentes povos e que, na força ali, na continuidade da mobilização e reflexão coletiva dos povos indígenas permanente, né, teve um resultado, né, importantíssimo, teve um resultado potente na proposição de propostas, na imaginação de, como eu falei, de projetos societários, né, refletidos e imaginados a partir dos próprios parentes, e esse processo deve ser respeitado, né, como a autodeterminação dos povos indígenas. O resultado da primeira Conferência Nacional de Política Indigenista deve estar no horizonte da autodeterminação dos povos indígenas, que buscam, né, a partir da reflexão coletiva, dar resposta aos diferentes desafios que estão colocados às suas realidades. Né? Outro processo importantíssimo, também de 2015, foi a institucionalização do Conselho Nacional de Política Indigenista como um importante espaço de governança da política indigenista, né? Da política indigenista brasileira. Né? Um processo de ampla participação e de diálogo, né, que foi instituído em 2015 e que, na sequência, no ano de 2016, né, com a ruptura democrática evidente, né, esse conselho foi diretamente atacado. A década de 2010 foi um período intenso pelas constantes mudanças que aconteceram nesse período. O movimento indígena, as organizações indígenas estavam numa pegada muito forte para o fortalecimento de suas pautas, para a demarcação de suas pautas para dentro dos espaços políticos, e aí acontece a interrupção do governo brasileiro e, consequentemente, toda essa investida contra os direitos constitucionais dos povos indígenas. Isso faz com que o movimento indígena precise se rearticular, se fortalecer e intensificar essa resistência frente a essas tentativas de tolhimento de seus direitos. Isso faz também com que, para nós, enquanto organização, precisamos também nos avaliar e, principalmente na perspectiva de diálogo com o movimento e com as organizações indígenas, para a gente também entender o nosso espaço enquanto parceiros e parceiras nesse movimento de luta. Então essa década ela é muito forte para nós também, por esses processos de aprendizagem e por essas articulações e diálogos com as representações indígenas e principalmente com as organizações indígenas, que são os espaços de articulação do movimento indígena, e são os espaços de construção dessas estratégias. E duas aprendizagens que foram muito importantes para nós enquanto organização foram o processo de escuta e o processo de diálogo coletivo com as organizações indígenas. Porque assim é que conseguimos compreender, a partir da fala das principais pessoas, das principais protagonistas do movimento, de qual que deveria ser o nosso papel e como é que a gente poderia de fato contribuir para esse processo de resistência. Então essas falas, esses diálogos fizeram com que nós precisássemos inclusive refletir o nosso modo de atuação, as nossas metodologias, o nosso modo de ser também. E com certeza foi um período muito rico, está sendo, de aprendizagem
e de cada vez mais a gente conseguir compreender o nosso papel nesse grande movimento, nesse grande processo de luta e principalmente nesse apoio com a luta dos povos indígenas.